Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. Hoje nós vamos conversar sobre Asilo Arkham, essa HQ muito impressionante que eu li agora no finalzinho das minhas férias. Eu tava em casa, assim, meio à toa, pedi ao meu namorado pra me indicar uma HQ, um quadrinho. Ele é mais leitor desse tipo de livro do que eu, e ele me indicou esse. Eu queria uma que fosse fechada, que desse pra ler, não fosse vários volumes e tal, então ele me indicou essa, que é uma história do Batman. Eu já tinha lido uma história fechada do Batman, que foi A Piada Mortal. Eu devo ter citado aqui em algum vídeo já, eu acho que eu não fiz vídeo só pra ele, mas eu citei ainda provavelmente em algum vídeo de livros lidos. E essa série aqui, Asilo Arkham, uma série a casa em um sério mundo, vai falar daquele sanatório que existe em Gotham City, para onde são levados, né, são presos, são internos, são presos, né, é uma espécie de asilo-prisão, onde são presos os vilões do Batman, né? Os vilões do Batman, eles têm esse caráter meio de insano, né? E existe toda uma discussão nas histórias do Batman do até que ponto esses vilões meio loucos não são uma resposta à figura do Batman, à figura de um vigilante mascarado. E então essa é uma HQ que vai falar em grande medida sobre a loucura e sobre a relação do Batman também com essa questão da loucura, que também foi uma questão discutida lá na Piada Mortal. Os autores do Asilo Arkham são o Grant Morrison, um roteirista, vamos dizer assim, aqui ele é o roteirista, né, escocês, e o desenhista é o Dave McKean, um inglês que me impressionou de modo absurdo com a sua arte aqui. Eu fiquei muito impressionada com a arte visual desse trabalho. E, assim, de modo geral, fiquei muito impressionada, por isso que eu resolvi fazer um vídeo só pra ele, né? Eu nem sempre faço vídeos só pros quadrinhos, e não que eles não tenham seu valor, mas porque eu não sei muito bem falar sobre isso, assim, eu sou neófita nessa questão. Tenho lido mais quadrinhos nos últimos anos, mas eu não sou... Comecei a ler tarde, não sei muito bem falar, vamos dizer assim, dos elementos, talvez, específicos, né, da arte sequencial, mas esse aqui me impressionou muito. É uma edição comemorativa, essa HQ ela saiu originalmente em 1989, e então ela no fim tem uma série de comentários. Ela tem ela tem um roteiro original que foi modificado, com uma série de comentários do Grant Morrison pro McKean, de como ele queria que ficassem os desenhos e tudo mais. E é muito interessante pra gente comparar as ideias originais do Morrison, do ponto de vista do visual, com as do McKean. O McKean vai tomar algumas liberdades, vai eliminar algumas coisas, vai modificar outras. E que artista genial. A gente vai ter os esboços do Morrison. O Morrison também desenhava, então ele faz uns esboços de cena para dar uma base para o McKean. Então esse exercício de comparação é muito interessante. O roteiro ele é todo comentado, então o Morrison vai explicando as referências, e essa é uma história com muitas referências. E tem um texto também da editora, né, que publicou na época o livro. A editora, acho que era a dona da editora de quadrinhos lá, ou a dona ou a editora, não sei direito, que ela vai comentar então um pouco sobre a época, como é que foi, como é que surgiu a ideia, enfim, na época do lançamento. O Asilo Arkham, o quadrinho, ele vai contar duas histórias paralelas. A primeira é a história do Amadeus Arkham, que é o fundador do asilo. O fundador desse asilo, ele tem a loucura, marca bastante a sua história, porque a sua mãe sofreu ela teve algum tipo de transtorno dissociativo, enfim, não especifica aqui muito bem o que é um tratamento também mais estetizado, vamos dizer assim. E ele também sofre uma tragédia pessoal muito grande. E então ele decide fundar o asilo, e baseado um pouco nessa sua experiência, nesses seus traumas, né? E a outra história é uma história de rebelião do asilo já na época do Batman. Então, os internos fazem uma rebelião, fazem uma série de exigências. A última das exigências é que o Batman vá lá e entre no asilo. E é muito interessante porque, assim, em princípio a gente acha, né, fica parecendo que é uma rebelião orquestrada pelo Coringa. E o Coringa meio que vai tentar explorar, uma vez que o Batman chega lá, as suas vulnerabilidades, né? Então essa vai
tratar exatamente dessa questão, que é uma questão que o Coringa sempre põe pro Batman, do limiar também com essa coisa da loucura, que é a situação do Batman. Por que que o Batman não deveria também estar internado em Arkham com os outros insanos que lá estão, os outros criminosos, né? E o Coringa, conhecedor das vulnerabilidades do Batman, começa a explorar essas questões. E é uma coisa muito interessante porque essa parte da história que tem o Batman e os vilões lá no asilo, ela vai explorar uma espécie de rito iniciático, uma ideia de ir ao inferno e renascer. Ou ver se depois de passar pelo inferno você é capaz de renascer. Então, o rito pro Batman, esse rito iniciático, seria pela entrada no Arkham, passando pelos internos, conversando com eles, refletindo sobre a sua vida, sendo de certa forma analisado por uma terapeuta, como os outros também são, e aí tendo de lidar com os seus traumas e as suas fraquezas. O Batman é um personagem bem sombrio, que é marcado por uma série de traumas, né? E o modo também como a vida, então isso vai fazendo um paralelo com a vida lá do Amadeus Arkham, que também é assim, pela relação de limite que ele teve com essa mãe de quem ele cuidava, e que era louca também, né? Que tinha algum tipo de transtorno, de dissociação, e com essa tragédia pessoal tanto que ele passa. Então, assim, a impressão que fica é que, assim, tanto o Batman como o Amadeus foram ao inferno e voltaram. Então tiveram essa passagem, e a loucura se torna aí ambígua, né? Porque ela pode ser um tipo de lucidez, ela pode ser um tipo possível de lidar com a realidade. Isso é uma coisa que o Coringa fala bastante. Então eu gostei muito da história. O Morrison fala aqui na introdução do roteiro dele que ele queria que essa HQ não fosse muito como uma HQ de história de aventura, norteada pela lógica. Ele queria mais que fosse uma história que lembrasse filmes experimentais, assim, né? Então, que explorasse essas sensações de angústia, um universo da mente, do sombrio, do oculto, da loucura mesmo, do sonho, do pesadelo. Então ele cita aqui como algumas influências o Artaud, né, o Cocteau, o surrealismo, artes do leste europeu. E não por acaso ele tem ele explora bastante algumas referências dessa questão da mente, do oculto e da loucura. Então eles têm citações de Alice no País das Maravilhas. Ele explora a visão junguiana da psicanálise. Ele vai trazer o Aleister Crowley, uma figura assim ligada a um eu não sei se místico, né? O Aleister Crowley tinha uma coisa assim de meio mago sombrio, assim, né? Que é uma figura da Inglaterra, eu acho. E vai trazer também a questão do tarô. Existe um simbolismo muito pesado nessa HQ, com as cartas do tarô. Então a ideia das torres, da lua, do enforcado. Tem uma série... Então ele vai misturando essas referências de um modo muito interessante. Tem uma série de outras referências mais contemporâneas e pop, como a música e os filmes do Hitchcock. E eu gostei muito do modo como ele desenvolveu. Então você tem, de fato, não é uma grande aventura, você tem essa espécie de mergulho na mente, né? As rememorações do Amadeus Arkham e esse processo de um autoconhecimento tenso, angustiante do Batman dentro do Asilo Arkham, com as provocações do Coringa ali, explorando todas as suas fraquezas, né? Bom, eu acho que isso é um pouco o que dá pra falar do livro, assim, do ponto de vista do enredo. Talvez seja importante dizer que é uma HQ que trabalha com questões pesadas. Ela vai falar de mutilação, de violação sexual, vai falar de alienação parental, de trauma. Ela vai trabalhar com a loucura, assim, no limiar do violento mesmo, assim. Então, pode ser...
Nada é que é muito explícito, mas ela vai tratar com essas questões. Que escolha a escolha do Maquin para tratar dessas imagens, né? Dessas imagens simbólicas e semânticas de loucura, de violência, de dissociação. Porque ele é um artista maravilhoso, gente. Assim, a qualidade da arte dele é uma coisa muito impressionante. Eu vou tentar mostrar algumas coisas, tá? Ele faz umas colagens. Então, boa parte da sua arte, ela mistura realismo com surrealismo. Ela tem um quê de expressionismo, mas ela é bem surrealista e ela associa, então, essas coisas de imagens mais impressionistas ou surrealistas com elementos realistas através da colagem. Aqui a gente tem um relógio destruído. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar os detalhes da imagem, tá? Aqui a gente já tem uma referência à carta a baralho de tarô, imagens da lua entre torres. Isso aqui tem uma simbologia grande na história. Agora, eu quero mostrar esse primeiro quadrinho, porque o Maquin faz uma coisa... Eu não sei se ele faz isso em todos os quadrinhos que ele trabalhou, tá? Me parece que o trabalho do Maquin é um trabalho muito lento. Então ele não, acho que ele não foi assim, apesar de ele ter feito muitos trabalhos com quadrinistas, capas do Sandman, ele fez o Mr. Punch, que foi um quadrinho que por acaso eu já li também, né, roteirizado pelo Gaiman. Aqui ele vai fazer esses quadros finos e de diferentes tamanhos, que pra mim combinou muito com a ideia da fragmentação de uma mente perturbada, né? Então, assim, normalmente tem um fundo geral, assim, que não sei se tá dando pra ver, aqui é meio que uma casa, um prédio, e aqui vem as historinhas em quadrinhos menores, e aqui a gente já tem um pouco da ideia da arte, né, dele, pra expressar essa coisa da perturbação mental, que eu acho que ele faz muito bem. Aqui uma outra, nessa aqui uma imagem da mãe do Amadeus Arkham, espero que tenha dado pra ver, tá, gente? E ele muda as fontes também, então, por exemplo, toda vez que o Coringa fala, as fontes são vermelhas. Tem um outro vilão aqui que se acha um deus, né? Um vilão que tá internado no Arkham e ele toma choques, ele acha que ele é um deus que tem poderes ligados à eletricidade, e toda vez que ele fala, as letras imitam, elas tentam imitar aqueles alfabetos antigos, assim, tipo escrita cuneiforme. É muito interessante o trabalho que ele faz. Se eu encontrar aqui, eu mostro pra vocês. Olha essa ilustração do Coringa. Eu fiquei muito impressionada com a qualidade artística desse... E aqui ele falando, ó, pra vocês verem como a fonte dele é sempre vermelha, sempre meio super expressiva. Então, assim, eu achei o trabalho incrível. O Morrison, ele tentou mudar um pouco a caracterização dos personagens, né? O roteirista, ele fala sobre isso, até das ideias que ele tinha pro Maquin, de como ele queria resgatar histórias originais de personagens, para que eles ficassem menos caricatos e mais ligados a uma coisa de desequilíbrio, enfim. É muito interessante, porque alguns vilões que a gente conhece bem do Batman, sei lá, tipo o Chapeleiro Maluco, vão ficar muito interessantes na caracterização dele. Eu tô tentando achar aqui, porque é uma das imagens que eu acho mais legais. É aqui quando o Chapeleiro aparece pela primeira vez. Aqui você tem o Batman de costas e aqui o Chapeleiro com um narguilé sentado em cima de um cogumelo. Eu acho que vocês não vão conseguir ver com muito detalhe, tá? Mas é um desenho muito bacana. Eu fiquei muito impressionada. Tem um momento aqui em que ele estilizou a cara do Norman Bates, né? Do filme do Psicose. E eu fiquei com muito medo dessa cara, gente. Sério, quando eu vi assim, depois eu fiquei evitando olhar, porque eu achei muito assustador. Eu acho que o Maquin conseguiu me assustar, real, oficial, com esses desenhos dele, tá? Mas então, assim, fica a indicação pra vocês. Eu talvez não seja a pessoa que consiga falar do melhor modo sobre quadrinhos, mas eu achei esse aqui muito impressionante mesmo. Assim, tanto pelo modo, o estilo narrativo que o Morrison optou, né? E ele fala isso no quadrinho, né? Que é uma mistura de quadrinho com roteiro de cinema, sei lá. Até por ele ter essas referências cinematográficas.
e das soluções visuais do McKean, que foi uma coisa que me deixou absolutamente estupefata. Assim, que quadrinho incrível. É isso, gente. Fica aí a indicação. Me digam se vocês já leram Asilo Arkham e o que vocês acharam. E se vocês já leram alguma outra história muito legal do Batman, aí me digam também. Um monte de gente já me indicou no Instagram o... Ai, gente, aquele famoso que deu origem ao filme do Christopher Nolan. Enfim, Cavaleiro das Trevas, né? É isso. Beijinhos e até a próxima. Tchau.